Dá para viver o Ayurveda, ser saudável e ainda assim curtir a vida com tudo que ela tem para nos oferecer. Até que enfim, eu resolvi criar vergonha nessa minha cara e vir contar para vocês um pouquinho de como foi a minha semana lá em Porto Alegre, explicar para vocês como que funciona o esquema de estudo da escola, né, e contar um pouquinho de como foi essa experiência, o que eu aprendi lá, tanto com a escola quanto com as pessoas com quem eu estive lá, né. Eu vou fazer esse vídeo sem corte, tá? Vou deixar rolar aqui. Tô fazendo aqui pro YouTube justamente por conta disso, por conta do tempo. E é para ser um bate-papo mesmo, eu vou contar um pouquinho aí da minha experiência. Bom, primeiro, para explicar o curso que eu faço de terapeuta em Ayurveda, formação de terapeuta em Ayurveda, eu faço na escola de Ayurveda, né, como eu falei, e é um curso semi-presencial, então a gente faz as aulas online, a nossa turma faz aula toda quinta-feira à noite, então vai das 7 horas da noite até as 10h30, são 2 aulas, geralmente a gente tem um professor na primeira aula e um na segunda, ou às vezes é o mesmo professor. E a gente tem que fazer, então, encontros presenciais uma vez por ano, durante 3 anos, que é o período que dura o nosso curso. E aí, essa semana retrasada, retrasada, não lembro muito bem, a semana do dia 15 de novembro, foi a semana que a gente foi lá para Porto Alegre, então, para fazer a semana de aulas presenciais. Na semana de aula presencial, a gente tem que fazer, a gente tem não, né? A gente faz coisas que a gente não tem muito como fazer online, né? Então, são preparações de medicamentos, de comidinhas ayurvédicas, que na verdade são terapêuticas, né? É o Ayurveda na cozinha, então são algumas preparações terapêuticas. A gente aprendeu um pouquinho sobre examinação do pulso, que é uma coisa também muito comum que faz no Ayurveda, tanto para tentar descobrir ali a constituição da pessoa por meio dos batimentos cardíacos e também desequilíbrios que a pessoa, né, possa ter, enfim, isso se faz pelo pulso, né, que se chama Nadi Pariksha. E tudo isso a gente tem que fazer presencialmente, né? Não dá para explicar, não são coisas que dê para explicar muito bem longe, né? Assim, estando num curso à distância. Então a gente faz esses encontros. E aí, esse nosso primeiro encontro, a gente viu exatamente isso. A gente viu algumas receitas de medicamentos, né? De fitoterápicos e de algumas preparações na cozinha. Então, de feijão moyashi, de arroz, que tem alguns tipos de preparação, então de água de arroz, de um arroz mais grosso, de um arroz mais liquidozinho e tal, que são para vários tipos de problemas, de acnes, enfim. E foi, assim, enriquecedor, com toda certeza. Eu escolhi fazer a escola de Ayurveda, né, me formar pela escola de Ayurveda, justamente porque é uma escola que tem um programa, o maior programa, né, em termos de horas e de grade curricular no mercado aqui no Brasil. E é realmente assim, a gente aprende muita coisa, um conhecimento muito denso, tem muita informação, tem muita coisa legal. E aí essas aulas presenciais foram incríveis, porque assim, a gente realmente botou a mão na massa, a gente realmente aprendeu a fazer várias coisas legais que a gente vai usar com certeza na nossa vida como terapeuta, mas a gente já pode começar a usar agora em casa, né? Eu mesma já fiz preparações para o meu marido, então eu aprendi a fazer, essa semana eu fiz o óleo medicado, né? Tô fazendo oleação do meu marido todo final de semana porque ele precisa, porque ele tá com o vata bem agravadinho. E lá eu aprendi a fazer o óleo medicado com malva branca, que é justamente para pessoas com distúrbio de vata, porque a malva branca traz força, né? Tanto que ela chama bala. E bala em sânscrito significa força. Então é uma plantinha que dá força. E então eu fiz esse óleo medicado para ele já tá usando. Eu fiz um xarope que vai ser, na verdade, ele já serve como um fortalecedor, mas ele é usado na receita de avaleja, que é uma geleia nutridora, que ele também vai consumir. Ele é minha cobaia, acho que vocês já conseguiram perceber. Enfim, então eu já tô aplicando na minha vida, passando, lógico, para familiares, para as pessoas próximas. E, é, e claro que depois a gente todo mundo, né, que aprendeu lá, vai aplicar isso na vida como terapeuta também.
que são os chamados, na verdade aqui no Brasil eles não são medicamentos, né? Eles não são, né, conhecidos como fármacos, como medicamentos, mas são suplementos alimentares, na verdade, né? São fitoterápicos e suplementos alimentares. Então, basicamente foi isso que a gente aprendeu na escola. E falando sobre o que eu aprendi na minha ida pra lá, as coisas que eu fiz, as pessoas que eu conheci, eu acho que aí sim é um assunto bem longo. Lá eu conheci pessoas incríveis, né? As pessoas, a gente tem um grupinho, né? O grupinho do fundão, que acabou se juntando, né? E a gente brinca, a gente fala que cada um que tava ali foi escolhido a dedo, né? A nossa turma, ela é uma turma um pouquinho grande, e aí não dava pra ir todo mundo nessa semana. Então, teve a semana de novembro e vai ter uma outra semana em fevereiro igual para as outras pessoas que não puderam ir, que não couberam no grupo. E aí a gente fala que nós que estivemos ali, não tô desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, gente, amigos que vão ver esse vídeo aqui, não estou desmerecendo ninguém, eu só tô dizendo que nesse momento, né, naquele momento, naquela semana, aquelas pessoas parece que foram escolhidas a dedo para estarem ali. Então era pra gente se encontrar, era pra gente formar essa comunidade, essa tribo, como uma dessas amigas fala, né? E de fato a gente formou essa tribo e o que eu aprendi com cada uma delas foi incrível, assim. Assim, com uma eu aprendi muito sobre força, sobre superação, com outra eu aprendi sobre levar a vida com mais leveza, né? Não se importar muito com o que os outros pensam, rir, né? Rir é o melhor remédio, né? Essa é uma coisa tão básica da vida, mas que eu reaprendi, eu acho, com ela. Com outra eu aprendi muito sobre carinho, sobre essa sensação de paz, né? Que acho que essas pessoas que têm muito carinho para dar, elas nos passam. Com outra eu aprendi sobre generosidade, assim, de uma forma absurda, até em excesso, mas eu acho que eu aprendi demais. Aprendi sobre equilíbrio, aprendi sobre se amar, então a gente teve, assim, inúmeras conversas e foi incrível, assim, todas essas conversas aconteceram em bares ou restaurantes nos quais a gente estava bebendo bebidas alcoólicas, sim. E aí outra coisa que eu queria compartilhar, que eu estive 3 semanas lá no Sudeste, né, estive em São Paulo, por 2 semanas, então eu fiz uma semana São Paulo, uma semana Rio Grande do Sul e uma semana São Paulo. Então foi São Bernardo do Campo, na verdade, onde minha mãe mora, minha mãe e minha irmã, e Porto Alegre, nossa, desculpa, fugiu aqui, Porto Alegre, depois São Bernardo de novo. E aí depois eu voltei pra cá. E na primeira semana em São Bernardo, eu consegui manter mais ou menos a minha dieta, né? Assim, eu digo dieta só pra vocês entenderem do que eu tô falando, tá? Não é que eu faço dieta, mas assim, a minha rotina alimentar eu mantive lá. Quando eu vim pra Porto Alegre, o negócio degringolou. Por quê? Eu optei, eu sabia que isso ia ter consequências, mas eu optei por aproveitar tudo que eu tinha ali. Eu nunca tinha ido para Porto Alegre, nunca tinha ido para o Rio Grande do Sul. Então eu queria aproveitar, e faziam 2 anos que eu não viajava. Então eu decidi, né, aproveitar. E aí eu comi muito açúcar, comi doce todos os dias. Tinham doces muito bons, outros nem tanto, mas experimentei doces muito bons. Experimentei pratos lá, assim, as pessoas falam, nossa, mas como é que você comeu lá? Porque lá só tem carne e você não come carne, mas, gente, tem tanta opção vegetariana em todos os restaurantes que eu fui, e opções muito boas, então eu comi muito bem, de verdade. E nesse ponto, Porto Alegre tá de parabéns, tá muito preparado. E eu também bebi muito vinho principalmente, alguns drinks também, mas eu foquei mais nos vinhos. Inclusive nós fomos em um lugar, agora eu não lembro o nome, depois eu escrevo aqui, mas é um lugar que você tem, acho que é Dionísia Wine Bar, lembrei, Dionísia Wine Bar, que você tem torneiras de vinho e aí você escolhe se você quer beber 30 ml, 50 ml ou 75 ml, né, e você vai escolhendo, você paga pela quantidade, né, variam os preços, né, de acordo com o tipo de vinho, e aí você vai experimentando durante a noite vários vinhos, e gente, sério, eu tomei um vinho que chama Izade, que é espanhol. Quem encontrar esse vinho em algum lugar, comprem porque é maravilhoso.
E assim, foi incrível, assim, a comida maravilhosa em todos os lugares, bebi muito. Teve um dia, na quinta-feira, eu cheguei numa quinta, e na outra quinta, eu passei a noite, foi um dia que a gente saiu pra um lugar que eu queria muito comer, que tinha muitas coisas gostosas lá, mas eu tava muito mal, eu tava com distensão abdominal terrível, com muitos e muitos e muitos e muitos gases acumulados, e aí eu não conseguia, passei a noite inteira com água, eu só almocei naquele dia e eu passei a noite toda com água, simplesmente água. E aí fui dormir assim enfim, no dia seguinte tava um pouquinho melhor. A vantagem é que durante o curso a gente fez várias preparações para aumentar a acne, para digerir alimentos que não foram digeridos, e aí a gente ia experimentando nas aulas propositalmente, né? Não só para aprender os sabores, né? e aprender como que é o negócio, mas porque a gente também queria usufruir dos benefícios, porque todo mundo ali tava precisando. Mas, assim, não me arrependo de nada, absolutamente nada. E aí eu queria dizer para vocês que duas coisas, né? Uma, que, assim, a Ayurveda é equilíbrio, tá? A gente estuda a Ayurveda de 5.000 anos atrás. Assim, tudo que ele fala ali, tudo que a gente aprende nos que a gente chama de acharyas, né, nos tratados ayurvédicos, nos livros que a gente estuda, tudo que a gente aprende, a gente tem que levar em consideração a vida que a gente tem hoje, né? Assim, eu acho que não dá pra levar tudo a ferro e fogo, né? Não dá pra gente ser perfeito, né? A gente fica doido, a gente precisa pensar no nosso mental também, né? No nosso psicológico. E não dá pra simplesmente dizer não pra todas as coisas gostosas que a gente tem hoje disponível, né? E pra mim, uma das coisas que eu não consigo abrir mão é o vinho, né? Outras bebidas alcoólicas sim, mas o vinho eu não consigo abrir mão. E assim, eu consigo abrir mão do açúcar. Eu poderia ter passado muito bem sem os docinhos ou ter comido uma vez só. Mas sem o vinho eu não consigo ficar. Não consigo. Parece que eu sou alcoólatra, né? Mas assim, eu quero dizer que eu não consigo, no sentido de que eu não quero ficar, entendeu? Eu não quero pagar esse preço. Eu quero poder beber o meu vinho e eu cuido de todo o resto, eu cuido de toda a minha alimentação, eu cuido do meu sono, eu faço exercício físico, eu cuido do meu mental, eu cuido do meu espiritual, eu cuido de tudo o que eu posso, que tá ao meu alcance, para eu poder me dar ao luxo de beber o meu vinho de vez em quando e não passar mal por isso. Lá em Porto Alegre, eu exagerei, né? Equilíbrio é tudo, a gente, né, se eu quero beber meu vinho, então eu tenho que deixar, sei lá, uma vez na semana fazer isso, né, uma vez a cada 15 dias, se eu for fazer uma quantidade maior de vinho, ou enfim, né, de vez em quando. Mas lá em Porto Alegre eu fiz todos os dias, eu exagerei mesmo, mas conscientemente, sabia o preço que eu ia pagar depois e aceitei isso porque era uma semana só. E aí essa é a primeira lição que eu queria trazer pra vocês. Ninguém precisa ser perfeito, entendeu? Quando a gente decide mudar o estilo de vida, não significa que a gente nunca mais vai poder sair com os amigos e beber, que a gente nunca mais vai poder curtir, sei lá, beber assistindo Netflix, porque, nossa, que absurdo, né? Não pode. Não, gente. Né? Não é que nunca mais vai poder comer um doce. Vai. É só ter equilíbrio. É só. Na verdade, eu acho que o Ayurveda é mais pra gente saber escolher, pra gente saber quais são os efeitos das coisas, e aí a gente pensar, eu quero esse efeito hoje, eu preciso dele agora? É isso mesmo que eu quero? E aí, por exemplo, eu sei o efeito do vinho em mim, eu aprendi com a Ayurveda a me autoconhecer e eu sei qual é o efeito do vinho em mim. E aí, então, eu escolho beber o vinho geralmente, quando eu não tenho que trabalhar, quando eu não tenho que estudar, quando eu simplesmente vou assistir um filme, vou sair com os amigos, ou, né, eu sei que no dia seguinte eu não vou precisar fazer nada muito importante, então eu consigo beber ok, se eu tiver algum efeito colateral no dia seguinte, se eu sofrer um pouquinho no dia seguinte por algum motivo, tiver uma dor de cabeça e tal, tá tudo bem, eu não tenho nada importante pra fazer. Eu não bebo vinho durante a semana por causa disso, porque eu sei o efeito que ele tem em mim. Então o Ayurveda, ele traz esse autoconhecimento pra gente poder fazer escolhas conscientes e escolhas mais inteligentes. Mas, volto a dizer, lá em Porto Alegre eu não levei isso em consideração. Eu tinha que estudar todos os dias, tinha que estudar das 9 às 6 da tarde, todos os dias, mas eu aceitei. E, enfim, porque é isso, eu queria. Talvez ano que vem eu não faça isso, ou talvez eu faça, não sei. Mas, enfim, foi uma escolha minha. E outra coisa que eu queria trazer de lição pra vocês do que eu aprendi a gente precisa sair da rotina de vez em quando, a gente precisa enfiar o pé na jaca de vez em quando, até pra gente se autoconhecer ainda mais. Eu, por exemplo, achava que o álcool era o mais prejudicial pra mim, né? E aí, quando eu comia quantidade de açúcar refinado, porque eu uso açúcar em casa, né? Eu uso açúcar e adoçantes em geral, mas quais são os que eu uso em casa? É açúcar mascavo,
Demerara é muito raro, é muito mais um mascavo mesmo, melado e mel. E então, assim, açúcar refinado não entra em casa, eu nem compro. Só que lá, óbvio que os doces que eu comi eram com açúcar refinado, a grande maioria. Então, eu percebi que o açúcar refinado é o grande vilão pra mim. Nossa, como ele me deixa mal, sem vontade de nada, com dor no corpo, com má digestão, com problema de pele, tudo é o açúcar refinado que faz. O vinho, ok, porque eu bebo vinho em casa e fico super ok. Então, assim, vale a pena sair da rotina de vez em quando até pra se autoconhecer, porque como eu fiquei 2 anos sem sair da rotina, desculpem pelo barulho, passou. Como eu fiquei 2 anos aí, por conta da pandemia também, sem sair, sem beber assim, beber e comer açúcar tantas vezes, eu não viajei nem nada, então não fiquei tantos dias seguidos fazendo isso. Então eu não sabia mais o que me fazia mal de verdade. E agora eu sei. Que saco esses barulhos. Mas tudo bem, gente, lidem com isso. Eu não vou editar. Mas enfim, é isso que eu queria dizer. Então, sair da rotina também é importante pra gente se autoconhecer. E eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Eu tentei resumir ao máximo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me escrevam aqui. Mas foi uma semana maravilhosa. Quero dizer que depois, quando eu voltei pra São Bernardo, eu continuei enfiando o pé na jaca mais um pouquinho. Porque daí eu tava com a minha mãe e com a minha irmã e eu quis aproveitar. Mas depois eu voltei pra casa, não fiz detox. Isso é outra coisa que eu já ia me esquecendo, mas eu acho importante falar. Eu não fiz nenhum detox louco, né? O detox, pra mim, o detox pro Ayurveda saiu da rotina, só volta. Volta a fazer o que você costuma fazer na tua rotina saudável, né? Se a gente tá falando de uma pessoa que é saudável, né? No meu caso, que tem rotinas saudáveis. Então eu só voltei. Eu voltei a comer as coisas que eu sempre como, eu voltei a me alimentar do jeito que eu me alimento, cuidando, né, direitinho das proporções, comendo de acordo com a minha fome, parando na hora que eu tô saciada, comendo os alimentos que eu tô acostumada a comer, que vêm da natureza, né, que são alimentos vivos com energia vital, então folhas, raízes, né, não como carne, então eu só voltei e já tô 100%, de verdade, já tô 100%, tava meio estragadinha no comecinho da semana porque eu tomei a vacina, mas agora tô 100%. Então, assim, gente, dá pra viver o Ayurveda, ser saudável e ainda assim curtir a vida com tudo que ela tem pra nos oferecer. A Ayurveda não é prisão, eu sempre falo isso. A Ayurveda é equilíbrio, esse é o meu lema. A Ayurveda é equilíbrio, não é prisão, é liberdade, tá? Então, acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. E curtam, se inscrevam no canal, porque eu vou estar sempre postando videozinhos novos. Eu tô um pouquinho lenta aqui, porque eu tô tentando aprender como é que funciona o YouTube. Vocês vão perceber que às vezes eu tô olhando pra câmera, às vezes não. Eu nem sei pra onde que eu tenho que olhar direito, mas enfim. É isso, eu me dou muito melhor com a câmera de assim, né, na vertical. E agora eu tô fazendo a horizontal, tô meio perdida, mas enfim, é isso. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e façam perguntas aqui se vocês querem saber alguma coisa da escola. E compartilhem para outras pessoas também verem. De repente, alguém que se interessa em estudar Ayurveda, estudar para se tornar terapeuta em Ayurveda, vale a pena mostrar esse vídeo, principalmente o comecinho, para a pessoa saber um pouquinho de como funciona a escola de Ayurveda. E é isso. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time e logo tô aí atuando como terapeuta. Hoje eu atuo como consultora e mentora em mudança de estilo de vida, de hábitos, com base no Ayurveda e tudo que eu aprendi até hoje e no que funcionou pra mim, né, então nas minhas experiências pessoais, mas daqui 2 anos eu também vou começar a atender como terapeuta, me aguardem. É isso, gente. Beijinhos, obrigada.